Jovens da nossa querida mocidade em São José dos Pinhais, hoje mais uma aula estará ministrando pastor Fábio Pimenta. Fique atento, será uma aula maravilhosa. Boa aula a todos vocês. Galerinha, tô aqui para falar um pouquinho da nossa loja Bike Shop. Estamos 30 anos no mercado, especializado em bike. Então quero falar um pouquinho do que a gente tem. Nós temos um diferencial, nosso suporte técnico é top. Por quê? Porque nós somos todos ciclistas, piloto de teste. Nossa galera é tudo profissional aqui. Nossa equipe é especializada na oficina. Temos bike fit também e temos uma empresa de turismo. Essa empresa de turismo leva vocês para o Brasil inteiro, tá? Então nós fazemos um turismo no Vale Europeu, na Estrada Real, no Caminho da Fé, em Gramado, Serra do Rio do Rastro, em um monte de lugares. E também temos locação de bike. A locação de bike pode ser diária, mensal, semanal, tem vários tipos de bike, tá? Acesse o nosso site lá, www.bikeshopping.com.br, e você tem tudo lá para você ver. Valeu, galera! Abastecer o carro cada dia custa mais. Fazer compras no supermercado também. Sair para comer? Tá tudo com o preço lá em cima. Menos estudar na FAEL. Aqui a mensalidade continua a mesma, a partir de R$ 5,00 por dia. Cursos 100% online, mas presenciais, se você precisar. Na FAEL, aprender custa pouco e vale muito. Faça FAEL. Inscreva-se já. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer e uma alegria muito grande poder estar participando desse grande evento que é a Escola Bíblica para Jovens no campo de São José dos Pinhais. A Assembleia de Deus está realizando esse grande trabalho e eu louvo a Deus pela vida do pastor presidente desse campo, pastor Ival Teodoro, pela iniciativa de envolver os jovens com o ensino da Palavra de Deus. Desde já, quero agradecê-lo e também agradecer a coordenação geral, o evangelista Jadson Luiz, que é o coordenador geral, o primeiro vice-coordenador presbítero Dimas Pereira, segundo vice-coordenador Bruno Aristiche, o departamento financeiro, na pessoa do diácono Clecton Araújo, e o segundo financeiro, o presbítero Samuel Vieira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bem, a minha matéria, ela está baseada no avivamento à luz da Bíblia Sagrada. É muito interessante dizer que nos dias que nós estamos vivendo, há uma necessidade de entendermos o que significa avivamento à luz da Bíblia Sagrada. Em um meio de muitas falácias, em um meio de muitas opiniões, pouco está se tratando da realidade bíblica. E isso é um perigo muito grande, porque quando partimos para o campo da opinião, quando partimos para o campo do achismo e deixamos as verdades bíblicas de lado, corremos o perigo de formarmos, criarmos heresias. E essas heresias, elas podem colocar a perder toda uma geração. Por isso, a expressão que eu uso na temática, no desenvolvimento da minha aula, ela contextualiza-se com a Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver o avivamento à luz da Bíblia Sagrada.
Já advirto a todos que essa forma de pensarmos a respeito de avivamento deve ser contextualizada com a Bíblia Sagrada. A introdução da minha matéria, eu faço um breve relato do que significa avivamento. Avivamento é levar vida aonde existe morte. Reviver novamente, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1, é trazer vida àquilo que entrou em óbito. Quem precisa de um avivamento são aqueles que estão amortecidos. Em outras palavras, que morreram espiritualmente. Como uma planta que está murchando e após ser regada revive, assim também são aqueles que estão morrendo espiritualmente e precisam ser regados pelo poder da palavra. Eu comparo o avivamento a uma brasa que, quase se apagando, é assoprada e reacende. Eu também comparo o avivamento com a ressurreição de alguém que morreu, mas foi reativado, foi reavivado. O avivamento, ele não vem pelos esforços humanos. O avivamento, na verdade, ele vem de uma condição em que nós içamos as velas, mas quem sopra é o Espírito Santo. Quem dirige a embarcação, quem movimenta a embarcação é o Espírito Santo. Então veja que, partindo do ponto que avivamento é reativar, é trazer a vida, é reanimar e assim por diante, nós temos bases bíblicas para que possamos vivenciar um verdadeiro avivamento. Veja, o corpo do ser humano, ele é constituído por duas essências. A primeira essência é a essência física. A segunda essência é a essência espiritual. A primeira essência, ela é retratada pelo que é visível. A segunda essência é retratada pelo aquilo que é invisível, porém real. A Bíblia nos ensina que o ser humano é um ser tricotômico. Nós possuímos corpo, alma e espírito. Somos diferentes dos animais, que são seres dicotômicos, pois a alma do animal é o sangue. Veja que no Velho Testamento, Deus proibiu comer carne sufocada, visto que o animal é considerado um ser dicotômico e sua alma é o seu sangue. Já o ser humano, ele é um ser tricotômico porque ele possui corpo, alma e espírito. Então, separando essas duas essências, a essência física, visível, a essência espiritual, invisível. A essência física foi criada da terra. A essência espiritual foi criada do céu, ou seja, do mundo espiritual. A essência física, ela tem as suas necessidades físicas, assim como a essência espiritual tem suas necessidades espirituais. Partindo desse ponto de vista, eu quero deixar aqui uma simples explicação para que possamos entender essa diferença do mundo físico e do mundo espiritual. Veja, para que um corpo físico permaneça vivo,
ele precisa se alimentar. E o corpo físico, ele se alimenta de coisas que são físicas. Tá? Aí alguém pode até questionar, ora, então o que o ser humano precisa dentro de um conceito físico para sobreviver? Bem, a alimentação, a nutrição é uma das grandes conjecturas que sustentam o corpo físico do ser humano. Quando o ser humano precisa de alguma vitamina, essa vitamina ou as vitaminas, elas estão inseridas na terra. Deus é um ser tão inteligente que ele criou, né, as plantas, criou os animais para servir de alimentação para o ser humano, e cada planta, cada animal fornece o que é necessário para que o corpo do ser humano seja nutrido. Quando a pessoa, por exemplo, precisa de vitamina C, ela vai à procura de alimentos que têm essa virtude. Ou seja, laranja, acerola. Né? Quando a pessoa precisa de ômega 3, ela vai comer peixe. Seja ele do mar, do rio, não importa. O importante é que o peixe carrega esse nutriente. É esse nutriente. Quando a pessoa precisa de outros tipos de vitaminas, ela vai encontrar na terra. Né? Quando ela encontra, ela passa a se alimentar, o seu corpo começa a se nutrir. Muitas pessoas elas têm uma alimentação errada e essa alimentação leva o corpo a adoecer, porque nós precisamos se alimentar com coisas saudáveis para que também o corpo físico seja saudável. Então, a nutrição é importante. E essa nutrição física é que nos mantém em pé. Agora, essa nutrição física, ela não pode alimentar a alma e o espírito. Porque a alma e o espírito, eles partem do pressuposto que são espirituais, né? Então, a alma e o espírito não vai se alimentar com feijão, com arroz, não se alimentará com carne vermelha, não se alimentará com peixe. A alma e o espírito se alimentam com coisas espirituais. Seja a boa comida ou a comida que não fará bem para aqueles que se alimentarem. Então, a alma e o espírito se alimentam com coisas espirituais. É impossível que uma pessoa ela tenha uma boa relação com Deus, que ela esteja viva espiritualmente, se ela não se alimentar com as coisas de Deus. Há uma necessidade de nutrição espiritual. O apóstolo Pedro, ele disse: crescei na graça e no conhecimento. Quando ele disse isso, ele deixou bem claro essa necessidade da alimentação do corpo espiritual. Veja, quando alguém cresce apenas na graça, nós vamos aí para dois polos distintos. Se crescer somente na graça, pode-se cair no fanatismo. E o que é o fanatismo? Fanatismo é espiritualizar tudo. E a partir do ponto que alguém começa a espiritualizar tudo, ele passa a deixar o contexto bíblico de lado para ser guiado apenas por profecias, revelações e todo o tipo de conceito que foge à realidade bíblica. Então a pessoa vai espiritualizar tudo. Por outro lado, existem pessoas que, se apenas crescerem no conhecimento, se tornarão pessoas que conhecem, mas não têm graça. Se torna uma filosofia. Porque a pessoa, a partir do momento que tem conhecimento e não tem graça, ela se torna um mero filósofo.
Então, o apóstolo Pedro deixou bem claro: crescei na graça e no conhecimento. Quando você cresce na graça e no conhecimento, isso gera avivamento. Porque alguém que estava morrendo, ou alguém que morreu, porém, isso eu digo espiritualmente, porém, a partir do momento que tem contato com a graça e com o conhecimento, é reativada, é reanimada e passa a viver. Deixo bem claro, não existe avivamento sem graça e conhecimento. Não existe avivamento sem essas duas posições. A graça e o conhecimento, e isso eu digo conhecimento bíblico, traz avivamento. Sem graça e sem conhecimento não podemos gerar avivamento. Então veja, quando nós entendemos isso, precisamos aí colocar em prática. O que alimenta nossa alma? Como alimentar a nossa alma? Qual é a comida boa? Ora, a comida boa está dentro do contexto dos pilares da palavra de Deus. Essa palavra é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando nós unimos a graça e o conhecimento, geramos avivamento. E todo o avivamento vem no conceito da palavra. Eu nunca vi um avivamento na história que não fosse baseado no que está escrito na palavra de Deus. E aqui nós temos pilares que provocam o avivamento. Esses pilares que provocam o avivamento, eles estão conceituados na Bíblia Sagrada. Sem esses pilares, jamais haverá um verdadeiro avivamento. Então precisamos alimentar a nossa alma. Nós precisamos conjecturar. Nós precisamos analisar. Nós precisamos entender como é o processo da alimentação espiritual para que gere em nós um avivamento, crescendo na graça e no conhecimento. Segundo a Bíblia Sagrada, a oração é um desses pilares que provocam o avivamento. Porque é quando a igreja está içando as suas velas e esperando que venha o vento do Espírito Santo. Nenhum avivamento é provocado pelos homens. O avivamento é provocado pelo Espírito Santo diante da necessidade dessas pessoas voltarem a viver ou que estão se apagando, serem renovadas, reativadas. E a oração, ela tem o poder para isso. Quando passamos a analisar a Bíblia Sagrada, os maiores avivamentos vieram através da oração. Quando, diante do povo, os sacerdotes liam a lei, ou os profetas corrigiam o povo, chamando o povo para o arrependimento através da lei. Então veja, a oração é um desses pilares. O profeta Abacuque, no capítulo 3 e no verso de número 2, ele escreve: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze ela conhecida. E na ira, lembra-te da misericórdia. Veja que aqui nós temos uma oração. O profeta Abacuque, ele clama ao Senhor para que o Senhor mande um avivamento, para que o Senhor avive, traga vida à sua obra. Não fora apenas Abacuque que fez esse tipo de oração, porque até
os sinais de seca sobre a casa de Israel quando Israel pecava, trazia os sacerdotes, levitas, profetas, líderes ao arrependimento, e os mesmos buscavam ao Senhor e faziam a nação entender que era necessário buscar ao Senhor a fim de que o Senhor pudesse avivá-los novamente. Por isso, nós encontramos em inúmeros textos bíblicos, porém, o mais conhecido é o texto que está em Abacuque, quando Abacuque está pedindo para que o Senhor pudesse avivar a sua obra, avivar o seu povo, trazer o seu povo à essência da vida que era a adoração. Ora, não adianta as pessoas marcarem, por exemplo, um culto de avivamento específico, porque não existe como marcar um culto para que o Espírito Santo avive, traga vida àqueles que estão mortos. O que existe é a petição, o clamor para que o Senhor venha trazer um avivamento. O Espírito Santo, ele não está no domínio do ser humano. Ele faz aquilo que lhe apraz. Por isso é necessário que a igreja entenda que nós precisamos içar as velas. Mas quem vai soprar o vento é o Espírito Santo. Não há como nós marcarmos horário, dia. Não tem. Veja, o dia de Pentecoste é um exemplo clássico disso. O que acontece ali? Jesus havia partido para os céus, depois de cumprir a sua missão. Ao partir, ele havia dito aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Ele ainda diz que os sinais seguiriam os que crerem, e eles fariam obras miraculosas, como, por exemplo, se bebessem alguma coisa mortífera, não iria fazer dano algum. Depois de discipular os discípulos, Jesus ele avisa os seus que vai retornar para o céu. Houve uma grande decepção entre alguns dos apóstolos, porque eles acreditavam que Jesus iria dominar Roma e iria ser um governo terrestre. Mas Jesus nunca disse isso e nunca deixou isso imposto a eles. O que Jesus deixou bem claro é que o seu reino não era daqui. Ele quis dizer que ele era um representante legal dos céus e ele estava aqui com uma missão. E ele concluiu essa missão. Quando ele está em cima do Monte das Oliveiras, ele diz: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador e ele estará com vocês, né, até a consumação dos séculos. Então Jesus sobe, ele volta ao reino de onde saiu, e agora com a missão cumprida, que foi a morte na cruz do Calvário, para trazer redenção à raça humana, para trazer vida, para avivar a raça humana. Depois da sua missão cumprida, ele retorna aos céus e os discípulos vão para um lugar chamado cenáculo. Havia uma festa chamada Festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Israel era um povo muito festeiro, até hoje, na verdade, são. Eles têm inúmeras festas. Você olha, por exemplo, nos livros de Deuteronômio, de Levíticos, nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, e você nota que Israel gostava muito de festas. Eles tinham, por exemplo, a festa das trombetas, a festa das primícias, e assim por diante. Lá nós encontramos 7.
mas dessas 7 festas haviam inúmeras outras ramificações. E Jesus subiu e os discípulos, eles estavam dentro de um cenáculo. E lá eles começaram a pedir a descida do Espírito Santo, visto que Jesus havia prometido. Então eles estavam na expectativa. O próprio apóstolo Joel, ele falou a respeito da descida do Espírito Santo quando disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Veja a importância da palavra de Deus. E quando você nota a expressão do profeta Joel, você fica convicto do cumprimento dessa promessa. Joel, capítulo 2, verso 28. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O Espírito Santo ainda não havia descido nessa forma de permanência. Todas as vezes que você encontra o Espírito Santo no Velho Testamento, é na forma de apoderação. Ele se apoderava, cumpria a sua missão, retornava aos céus. Veja que nós encontramos a manifestação de anjos de forma mais categórica no Velho Testamento, justamente por causa disso. E então os irmãos vão para dentro de um cenáculo esperar a promessa do profeta Joel se cumprir e as palavras do próprio Jesus confirmando aquilo que Joel disse quando ele fala a respeito do Espírito Santo. Eu vou enviar outro. Essa expressão outro, ela vem do original da mesma espécie. O que Jesus quis dizer? Esse que está vindo vai continuar através dele, as minhas obras serão realizadas em vocês e através de vocês. Foi isso que ele quis dizer. Vai enviar outra da mesma espécie. Vai continuar aquilo que eu comecei. Eu iniciei uma obra e ele vai continuar. Ele vai estar convosco até a consumação dos séculos. Foi aí então que os discípulos eles foram para dentro de um cenáculo e lá eles ficaram durante 10 dias clamando pela manifestação daquele o qual o profeta Joel e o Cristo ressurreto havia prometido. Lá então eles clamavam, eles oravam, eles estavam ali clamando pela manifestação, pela descida do Espírito Santo. Ou seja, eles não tinham o poder de datar, eles não tinham o poder de dizer ao Espírito Santo, você tem que chegar agora. Tem que ser na data definida pela reunião que fizemos. Você tem que descer agora, porque é agora que nós queremos. Eles estavam debaixo de uma promessa. E eles estavam clamando, orando, quem sabe usando a expressão, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo. Logo, naquele período de 10 dias depois da partida de Cristo, naquele período que os nossos irmãos estavam clamando, orando pela descida do Espírito Santo, naqueles dias que os nossos irmãos içaram as velas, o Espírito Santo então veio. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que então o Espírito Santo veio como um vento veemente e impetuoso. Capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, não fora metade, não fora 30%, todos os que estavam dentro daquele lugar, quase 120 pessoas, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo dos céus. Aqui são judeus que os pais decidiram morar em outras nações, porém, no dia do Pentecoste, eles desciam. Eram judeus que estavam espalhados por todo o mundo. Às vezes, os filhos estavam vindo para Jerusalém pela primeira vez. Filhos que nasceram em outros países e vieram aprender a respeito da cultura dos seus pais. E lá, esses estavam atônitos, porque continua no texto. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, imagine alguém que os pais mudaram para a Itália e passaram a falar a língua italiana, e agora eles vêm para Jerusalém e de repente eles percebem que homens que tinham uma cultura muito inferior à dos outros, o estudo muito inferior, falando em outras línguas, poliglotas, falando até na língua italiana. Judeus que falavam o hebraico, quem sabe arranhavam o aramaico, porque dominava, essa língua era dominante na época, e agora vem esses irmãos semi-analfabetos falando na língua em que eles nasceram. Então, para eles fora um escândalo. Eles ficavam pasmos e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus? Em outras palavras, não são semi-analfabetos todos esses que estão falando? Então, como nós ouvimos cada um falar na sua própria língua? Não são de língua nativa da Galileia? Não são de língua nativa hebreia? Partos, medos, elamitas, que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, a Capadócia e assim por diante. E esses todos ouviram falar, nas suas próprias línguas, das grandezas a respeito das coisas de Deus. Veja que esses irmãos que receberam o Espírito Santo acabaram falando a respeito das grandezas de Deus. Veja o que a oração provocou. Ao orarem, essa oração provocou um grande avivamento. Esse avivamento veio de forma que os nossos irmãos foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, tomando-os, eles passaram a falar das grandezas de Deus. E aí houve também uma murmuração, porque muitos achavam que eles estavam cheios de mostos. Essa expressão original. E aqui o mosto, ele tem o sentido de embriagar-se, ou estar embriagado. Estão cheios de vinho, por exemplo. Pedro foi obrigado a se levantar, e as primeiras palavras de Pedro é interessante. No verso 17 ele diz: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens e os vossos velhos terão sonhos e visões. Verso 18. E também do meu espírito derramarei sobre
os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Cumpriu-se então a profecia do profeta Joel, cumpriu-se as palavras de Jesus, e agora Pedro, ele usa as expressões de Joel e as suas próprias palavras no sentido interpretativo dessa questão e passa a pregar para aquela multidão que estavam mortas espiritualmente, ou até por que não dizer, muitos estavam morrendo espiritualmente. E a pregação de Pedro foi uma pregação tão poderosa que ele leva aqueles irmãos a entenderem que eles deveriam arrepender dos seus pecados. Você nota, por exemplo, no verso 40, que eles davam testemunho, veja, com muitas outras palavras dava testemunho e exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que de bom grado receberam a palavra trazida por ele, naquele dia foram de quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e também nas orações. Veja, a cada dia havia temor nas almas, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Chegavam a vender até as suas propriedades para repartir com quem não tinha. Que mover fantástico do Espírito Santo! Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão nas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iriam ser salvos. Veja, o poder da oração. Tudo isso começou com oração. Então, um dos pilares do avivamento é a oração. Eu só acredito em um verdadeiro avivamento quando um dos seus pilares é a oração. Porque a oração, ela alimenta a alma. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, pedindo oração. E aí eu faço até um comparativo. Aqui está um copo com água. Eu estou com sede, porque eu estou me dirigindo a vocês, eu estou usando a minha voz. Quando eu estou com sede, eu bebo água. Ao beber água, eu estou nutrindo o meu corpo físico. Quando alguém pede oração, ela está nos conjecturando a possibilidade de viver sem tomar a água. Por quê? Eu não posso comer por você, eu não posso beber por você para alimentar a sua alma. É você que tem que beber a água, é você que tem que comer. Então, quando você ora, você alimenta a sua alma. É claro que eu posso interceder, eu posso orar por você para te ajudar. Mas se você pedir oração e não orar, não vai adiantar nada. É você que tem que alimentar a sua alma. É você que tem que clamar, buscar ao Senhor, porque a sua alma precisa dessa alimentação. Muitas vezes, como pastor, no meu gabinete pastoral, vem pessoas pedindo oração. E elas acham que um líder, um pastor, ele tem uma varinha de condão que ele vai resolver todos os problemas pessoais. E nós não somos mágicos. Nós somos pregoeiros da palavra do Senhor. Então, se alguém quer alimentar a sua alma, ele deve também buscar essas fontes. E uma dessas fontes é a oração. Você tem que se alimentar
para que você possa se fortalecer e viver uma vida que agrade a Deus. O dia que vermos cultos de orações em que o povo de joelhos dobrados, arrependido dos seus pecados, estejam clamando ao Senhor em horários vastos, veremos um grande avivamento na nossa nação. Enquanto isso não acontecer, viveremos de expectativas, marcaremos cultos de avivamento, achando que em um culto a vida da pessoa vai ser totalmente transformada. Ora, é necessário entender que não existe avivamento sem oração. Todos os títulos que se dão à palavra avivamento fora do contexto da oração é falso. O fato é que precisamos alimentar a alma. E para alimentar a alma, uma das nutrições espirituais é a oração. A oração gera avivamento, porque nós colocamos as velas no lugar, no veleiro, e o Senhor então sopra, o Espírito sopra, há um movimento. Orar é buscar o Senhor. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a dele. Então, é hora de voltarmos para a oração. A Bíblia nos traz inúmeros relatos de oração. A própria Bíblia diz: orai sem cessar. Nós estamos vivendo uma grande dificuldade nessa área de oração. As pessoas sequer hoje oram na hora de dormir, na hora de se alimentar, de agradecer a Deus pela compra da casa, do carro. As pessoas sequer têm tempo para dobrar o joelho, passar 1 hora, 2 horas, 3 horas buscando a face do Senhor, porque não há intimidade para isso. E nós estamos orando. Os que estão buscando, os que estão orando, estão pedindo por esse grande avivamento. E esse avivamento virá através da oração. Sem oração é impossível termos um avivamento genuíno. É falácia. Às vezes eu vejo muitas igrejas oferecendo milagres, maravilhas e coisas semelhantes, mas isso são conjecturas humanas. O avivamento vem pela palavra. Um avivamento genuíno é fruto de uma vida íntima com Deus. E para que haja essa intimidade, nós temos que falar com Deus. Como alguém vai dizer que conhece a Deus se não conversa com Ele? O profeta está orando e declara que ouve a voz de Deus. Orar não é apenas falar com Deus, é sim dialogar com o Senhor. Enquanto oramos, Deus fala conosco. Então veja, um dos pilares do avivamento é a oração. Isso aqui é bíblico. É a luz da palavra do Senhor. Mateus 6:6, Isaías 59:2 e outros muitos versos que falam desta busca que devemos fazer quanto ao reino de Deus. Segundo, avivamento também vem através da palavra. E qual palavra que eu me refiro? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Hoje nós temos um grande problema com parte dessa geração que não gosta de ler a palavra do Senhor. Às vezes nossos filhos, eles erram. E nós somos culpados disso. Veja, a palavra de Deus deve fazer parte do nosso cotidiano. O profeta disse: o povo erra porque falta-lhes conhecimento. A oração, atributo da graça. Veja, a leitura da palavra, atributo do conhecimento, gera avivamento. Mas como uma geração que não lê a palavra, que não medita na palavra,
vai conseguir viver um verdadeiro avivamento, sem ter conhecimento daquilo que é doutrinário, é ensinamento da palavra de Deus. Vivemos essa época difícil. Às vezes nossos filhos conhecem todos os atores da Netflix, conhecem todos os cantores mundanos, sabem o nome de todos os jogadores de futebol, sabem o nome de todos os artistas de televisão, mas não conhecem a palavra de Deus. Quando o escritor disse a seguinte frase: ensina a criança no caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie, veja o contexto que ele escreveu isso. Israel estava cercado por filisteus, jebuseus, heveus, medianitas, moabitas. A cultura desse povo era uma cultura totalmente fora do contexto bíblico. Eram nações pagãs, idólatras, nações que chegavam a passar os seus filhos pelo fogo. Como os filisteus que tinham Moloque. Ora, os israelitas não tinham como impedir que seus filhos pudessem ter relacionamento, por exemplo, com os filisteus, jebuseus, conversassem. Era impossível. Então, o que fazer para que os filhos dos israelitas não se tornassem pagãos ou pagãos? Os pais levavam os filhos a conhecer a lei. O primeiro objeto que uma criança, um judeu, ganhava de presente era a lei. E eles passavam a decorar a lei. Por isso você encontra judeus com uma idade muito tenra citando toda a lei, com muita facilidade. Porque os pais ensinavam. Não muito longe disso, os próprios pais levavam os seus filhos aos antigos templos para lerem a lei com eles. E os filhos, eles passavam a ler, decorar, se expressar ao ponto de conhecer a Deus. Isso fica muito bem visto quando você se lembra daqueles 4 jovens, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Foram levados para a Babilônia em cativeiro. O edito para que Daniel não orasse não teve efeito, porque ele preferiu ser lançado em uma cova de leões ao invés de parar de orar. Ananias, Misael e Azarias não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. E eles se arremeteram a dizer: olha, rei, nem que o senhor mande tocar todos os instrumentos de novo, nós não nos curvaremos. A resposta já foi dada e nós não discutiremos mais esse negócio. Por quê? Os pais ensinaram os filhos conheciam Deus, e mesmo longe dos olhos do pastor, dos sacerdotes, dos pais, eles não negaram o nome de Cristo. Veja, o poder da palavra. Hoje os pais dão inúmeros objetos para os filhos de presente, mas não inserem os seus filhos dentro do contexto da palavra de Deus. Veja, nós temos o maior curso teológico da Assembleia de Deus chamado EBD, Escola Bíblica Dominical. E muitos pais não vão à escola e nem levam seus filhos. Hoje nossos filhos estão rodeados por falsas doutrinas ideológicas desse tempo. Quando nós levamos os nossos filhos no colégio, que o portão é trancado, lá eles vão ter amigos espíritas, lá eles vão ter amigos kardecistas, lá eles vão ter amigos idólatras, lá eles vão ter amigos que os pais estão divorciados, que a mãe é lésbica, que o pai é homossexual. Nossos filhos serão atacados até por professores que têm ideologias. Nós não estaremos lá para defendê-los. Mas como nós podemos resguardá-los? Como nós podemos guardá-los? Ensinando a palavra de Deus. A partir do momento que os nossos filhos conhecerem a palavra de Deus, eles auto se defenderão
E o Espírito de Deus vai trabalhar neles para que eles possam ter palavras para combater as falsas doutrinas. Imagine uma sala de aula, um professor ensinando ideologia de gênero, que dentro de um corpo masculino tem uma alma feminina. Imagine um professor ensinando que aborto é normal, ensinando que drogas são lícitas. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos mergulhar na palavra de Deus. Há um erro teológico de algumas pessoas, há muito tempo atrás, interpretaram um verso de forma errada e disseram que teologia não deveria ser estudada porque a letra mata. A letra ali, todos nós sabemos que está falando a respeito de questões da lei. A teologia é o conhecimento de Deus, ou seja, quando você estuda a Bíblia, você passa a conhecer a Deus, Deus, logia, estudo sobre Deus. Então, a palavra tem que ser bem aceita e estudada, porque ela gera avivamento. Lembra quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? Também foi necessário Esdras reconstruir o estado espiritual de Israel. Não era apenas os muros físicos, também teria que ser o espiritual, pessoas. Existem pessoas que não se nutrem com a oração e não se nutrem com a palavra. Aí vivemos em um tempo em que as pessoas estão atrás de revelação. Ora, a maior revelação que temos é a palavra de Deus. Quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra. Medite nas Escrituras de dia e de noite. Olha o que a palavra nos traz a respeito de Josué, quando o próprio Deus disse: você não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas meditar de dia e de noite, obedecer a palavra, você vai colocar esse povo na terra prometida. Existem pessoas que usam a palavra como se ela fosse cartomancia bíblica. Aonde eu abrir, Deus estará falando comigo. Isso aí pode ter funcionado uma ou duas vezes, mas a regra é para aqueles que leem. Bem-aventurados que leem. Mas e os que não sabem ler? Bem-aventurados que ouvem. O problema é que o povo hoje nem quer ler a palavra e nem quer ouvir a palavra. E é através da palavra que gera-se avivamento. Quantas pessoas vão em cultos atrás apenas de revelação? E hoje nós estamos vivendo uma época de adivinhação e não de revelação. Revelação não é ficar citando o nome de pessoas, placas de carro, números de identidade, de CPF. Isso é adivinhação. Até o diabo está vendo. Revelação é trazer a essência, aquilo que ninguém comentou com outra pessoa, que está guardado em 7 chaves dentro do seu coração, e de repente Deus vem através de alguém e manifesta aquilo. Por isso a Bíblia é a revelação. Ela era a palavra trancafiada e ela foi manifesta através do Cristo ressurreto. Hoje tem até teleprofecia. Liga-se para um número e lá, ramal 1, profecia para casamento. Ramal 2, profecia para ver se vai ficar rico. Ramal 3, profecia para solução da área financeira. Isso não é estudo da palavra. A palavra também não pode ser usada de forma apenas de consolação. Ela veio para 3 critérios básicos: redarguir, ensinar. Olha só, redarguir, ensinar e consolar. Essa é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas usam a palavra apenas para consolo e esquecem que a palavra é exortativa. O apóstolo Paulo escreve a um dos seus dizendo: ora, se há necessidade de exortar, exorte. Exortar não é xingar, não é maltratar, é ensinar com ousadia aquilo que está escrito. Às vezes as pessoas elas têm inúmeros objetos dentro de casa, mas não leem a Bíblia, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91.
dentro da sua casa, numa porta, achando que o diabo não vai entrar no seu lar porque a Bíblia está aberta. Às vezes a página está até amarelada. Não leem a Bíblia. Se um espírito maligno for entrar na sua casa, ela aponta e diz, olha, está escrito aqui no Salmo 91, leia lá. O próprio diabo conhece a Bíblia porque citou a Jesus na tentação em Mateus. Mas Jesus, usando também a palavra, o confrontou, porque Satanás queria usar a palavra para que Jesus viesse a errar, cair na tentação, e Jesus usou a palavra para confrontá-lo e mostrá-la para ele que a palavra ela deve ser interpretada para ser aplicada. Quantas pessoas pegam versos isolados da Bíblia Sagrada sem ir no contexto, seja remoto ou imediato, usam a Bíblia para desabafo, menos para se alimentar com a palavra de Deus. Faça um curso teológico, leia a Bíblia. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais sábio você será. E a tua sabedoria não te levará a ser um arrogante, mas sim humilde, porque quanto mais você aprender da palavra, mais parecido com Jesus você vai ser. Quanto menos você aprende da palavra, mais parecido com o diabo você será. Porque você terá atitudes que o diabo tem. Mas quando você estuda a palavra, medita na palavra, vive a palavra, você vai ser edificado pela palavra. Então veja, nós temos aqui a oração e temos aqui a palavra de Deus. É necessário alimentar a alma, alimentar o espírito. Se não alimentarmos a alma, não alimentarmos o espírito, jamais seremos avivados. Eu me lembro quando eu era uma criança ainda, tinha uns 11 anos de idade, eu via muitos testemunhos de Jeová. Eles passavam de casa em casa pela manhã, batendo palma e pregando a sua mensagem, ainda que seja errada, mas eles estavam ali pregando. E eu me lembro que o meu pai sempre saía para discutir com eles. E quando eles percebiam que a pessoa tinha conhecimento bíblico, eles iam embora. Mas quando as pessoas não tinham conhecimento bíblico, eles passavam a convencê-las, até comprar os seus produtos. Então veja a necessidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita enganação, de muita adivinhação, de muitas promessas falaciosas, mentirosas, que não tem nada a ver com a palavra. Jovens que estão me ouvindo, medita na palavra de Deus. Se não entende, peça ajuda. Entre em um curso de teologia, porque não existe avivamento sem ter conhecimento da palavra. Não adianta achismo. Hoje nós temos muitas opiniões, mas opiniões, elas não têm nada a ver com conceitos de salvação ou condenação. Porque o que vai nos condenar ou o que irá nos salvar é o que está escrito na palavra. Seremos condenados ou absolvidos pelo que está escrito na palavra de Deus. Então, tudo que você precisar existe na palavra. Por isso, a importância de estudarmos a palavra de Deus, porque ela provoca avivamento. E por fim, eu escrevi um vasto material. Você pode continuar estudando na sua casa. Eu tenho ainda tempo, evangelização, que é a revelação de alguém que está avivado. E por fim aqui, eu quero falar um pouco sobre arrependimento. Oração. Palavra. Arrependimento. Finalizo. Não existe avivamento sem arrependimento. E eu não estou falando aqui
de algo que parece arrependimento. Porque arrependimento é meia volta. É mudar o sentido. Arrependimento. Existem pessoas que erram e a Bíblia diz assim: lembra-te onde caístes e levanta-te. A Bíblia diz que um justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Porém, para que isso aconteça, é necessário o arrependimento. Veja, a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia também nos ensina que nós devemos tomar cuidado para não cair. Porque aqueles que estão em pé têm que cuidar para não cair. A Bíblia vai mais além. Quando alguém pecar, ela diz: quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, o arrependimento ele está baseado em descobrir, ou seja, confessar, abandonar a prática errada. Existem pessoas que erram, eu já vi muito isso, e aí ele, para não perder o cargo, a posição, escandalizar a família, a igreja, ele se disciplina, fica 3 meses sem participar da ceia e depois volta a participar da ceia sem ter confessado. Aí eu deixo bem claro que tempo não perdoa o pecado. A Bíblia diz que quem participa do pão e quem participa do vinho indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não fazendo conta. Ou seja, não ligando para a morte de Cristo. Esses serão culpados pela própria morte de Cristo. A Bíblia diz: quem confessa e deixa. Ou seja, não é apenas confessar, é confessar e abandonar a prática do pecado. Porque tem pessoas que confessam, porém não abandonam a prática do pecado e continuam participando do corpo de Cristo como se nada estivesse acontecendo. Quando existe um verdadeiro avivamento, existe também o arrependimento das práticas pecaminosas. Hoje nós estamos vivenciando uma geração que muitas vezes cantam que amam a Cristo, mas estão enviando fotos nuas. Tira uma foto nu e manda para A, para B, através da internet, via WhatsApp ou coisas semelhantes. Uma geração que tem relacionamento sexual antes do casamento, e a moça, para não escandalizar a família, porque pecou, entra vestido de branco na igreja como se nada tivesse acontecido. Faz 20 anos isso, mas tempo não perdoa pecado. O que perdoa pecado é o arrependimento, confessamento, no qual virá a misericórdia de Deus. Uma geração que anda de qualquer maneira e acha que basta vir a um culto, cantar, levantar a mão e está solucionado a questão. E não é. Arrependimento é o abandono total do pecado. E eu não digo aqui que nós não iremos pecar. Pecar por fraqueza ou cair em uma tentação é uma coisa. Agora, viver no pecado e auto-justificar dizendo que é fraco, que não vai vencer, que fez isso e vai continuar porque não consegue, é outra coisa. Veja, por exemplo, o que a Bíblia diz. Quanto ao diabo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Quanto à prostituição, a Bíblia diz assim: fugir da prostituição. Por que a Bíblia diz isso? Porque não existem homens absolutamente fortes. Todos nós estamos pretensos a pecar. Então, tem horas que nós devemos resistir e tem horas que nós devemos fugir. Quebrar o encantamento.
E o arrependimento gera isso. Perca tudo, faça como Davi, mas diga: não retires de mim o teu espírito. Porque a coisa mais importante que um crente pode ter é o Espírito Santo. E o arrependimento é sinal de avivamento. Quando a nação de Israel se arrependia, eles dobravam os joelhos para orar, para clamar ao Senhor, ouviam a palavra e demonstravam arrependimento com os seus atos, com as suas obras. Eles mudavam totalmente o conceito de vida que estava errado para o correto. Então, não existe arrependimento sem que a pessoa abandone a prática do pecado. A própria Bíblia diz que não há como em uma fonte sair água amarga e água doce. É impossível. Óleo e água não se misturam. São dois produtos diferentes. São químicas que não se relacionam. Ou temos uma vida com Deus ou não temos. Não dá para servir a dois senhores, agradar a Deus e agradar ao diabo. Agradar a Deus e agradar o pecado. O arrependimento é uma das grandes virtudes do avivamento. É a mudança de vida. Até porque um dos significados da graça é esse, é a mudança de vida, é o evangelho. É quando alguém estava indo para a esquerda e agora vai para a direita. É uma mudança relacionada ao seu conceito de vida. Um cristão arrependido não pode praticar o aborto. Um cristão arrependido não pode ter prática homossexual. Um cristão arrependido não pode viver fumando, bebendo bebida alcoólica. Um cristão arrependido não pode viver nas práticas do pecado. Hoje nós estamos vivenciando até denominações que já aceitam o homossexualismo como se fosse algo normativo, algo normal. E a Bíblia, ela condena. Ela condena. Ah, mas a igreja ela não aceita os homossexuais? A igreja ama as pessoas, mas discorda das suas práticas. Quantos jovens hoje caíram na vida da homossexualidade por causa da pornografia? A pornografia, por exemplo, é um vício muito pior do que a heroína, a cocaína, porque se uma pessoa deixar de usar essas drogas, o organismo com o tempo vai expelindo, mesmo que alguns neurônios foram perdidos. Porém, quando alguém passa a olhar pornografia, a pornografia ela vai destruindo o conceito textual da vida. Veja, a consciência diz: não olhe, porque é pecado. Se não fosse pecado, você poderia assistir com a sua família, ou poderia colocar dentro de um templo para que todos pudessem assistir. Por que que tem que assistir sozinho? Porque é pecado. A consciência acusa, a pessoa continua pecando, vai para o subconsciente. O subconsciente acusa de vez em quando, às vezes porque ouviu uma pregação, uma palavra, ela começou a bater na porta. Mas a pessoa continua praticando, aí vai para o inconsciente. E quando chega no inconsciente, se torna normal. E aí a pessoa não consegue ter arrependimento. E ela morre espiritualmente. E aí ela precisa de um avivamento. E esse avivamento só vai virar se essa pessoa dobrar o seu joelho, buscar a Deus, começar a ler a palavra para que seja provocado o arrependimento. Porque agora ela passou a alimentar a sua alma com uma alimentação que destrói o seu corpo espiritual. Quando ela deveria se alimentar com coisas que traz essência espiritual, como a palavra de Deus. Quantos jovens estão sentindo desejos homossexuais hoje? Resolvemos casos e casos. Porque se alimentando com aquilo que não traz benefício para a alma. Deixando de lado a oração, o arrependimento, não veremos um verdadeiro avivamento à luz da Bíblia desse modo.
Avivamento à luz da Bíblia tem que ter oração, tem que ter palavra. Veja, Romanos capítulo 1 fala a respeito desse pecado terrível. Verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível, à semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. 24. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do coração, à imundícia para desonrar os seus corpos entre si. 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames e até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. 27. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo pecado e recebendo o juízo das suas penalidades, que é o erro. 28. Como eles não se importaram em ter conhecimento da graça de Deus, Deus os entregou um sentimento pervertido para fazer coisas que não convêm. 29. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. São nércios. 31. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. E o que me preocupa mais aqui, verso 32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, são dignos de morte espiritual os que tais coisas praticam. Não somente os que praticam, mas também os que concordam com a prática. Veja o poder da palavra. Por isso nós devemos voltar à palavra e pedimos a Deus um grande avivamento. E esse avivamento virá através da oração, da palavra e do arrependimento. Esse é o verdadeiro avivamento. Sem oração, sem palavra de Deus e sem arrependimento, não existe avivamento. Pode ser qualquer outra coisa. O avivamento tem pilares. Este é o verdadeiro avivamento que vem à luz da Bíblia. Avivamento não é você vir num culto, pular, rodar, virar cambalhota, pegar anjo com a mão. Isso é graça. Tem muita gente que faz isso e não tem uma prática oriunda da Bíblia. Não vive o que diz a palavra de Deus. Muitas vezes compra e não paga. Muitas vezes vive uma vida familiar destruída, um casamento destruído. Então, o verdadeiro avivamento está no arrependimento, na palavra e na oração. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus dirija os seus passos. Encoraje cada um de vocês. E que venhamos buscar um verdadeiro avivamento à luz da Bíblia Sagrada. Que a igreja venha reviver nos lugares que ela está morta espiritualmente. E nos lugares que está se apagando a chama, venha reacender. A minha oração é que a igreja entenda que precisamos nesse momento de oração, de palavra e de arrependimento. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Que nesta EBJ você possa ser abençoado por Deus e essa palavra venha achar guarida no seu coração. Um grande abraço, seu amigo pastor Fábio Pimenta. Que bom que você aprendeu, que bom que você participou. O pastor Fábio Pimenta esteve ministrando essa aula poderosa. E amanhã, não esqueça, amanhã, pastor Ney Silva, coordenador da nossa mocidade no estado do Paraná, estará ministrando também uma aula poderosa. E você tem um encontro marcado conosco nessa IBJ que tem sido bênção para nós. Então venha, vamos aprender da palavra de Deus.